O assunto agora é a reforma do Código Civil. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões e pós-doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Regina Beatriz Tavares. Muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Eu queria saber da senhora, inicialmente, qual é o estágio que a discussão da reforma do Código está nesse momento? Bem, para que as pessoas possam entender, o Código Civil é o diploma legal mais importante para a nossa sociedade. Regula a vida das pessoas, até mesmo antes do nascimento, após o nascimento e após a morte. Então, essa reforma é efetivamente muito importante, necessária. O Código Civil é de 2002. Eu trabalhei na época do projeto de lei do Código Civil e já naquela época víamos em 2002 a necessidade de atualizações que não puderam ser feitas por razões regimentais do Congresso Nacional. Essa reforma agora, ela está na fase de apresentação das propostas para que se torne um anteprojeto e aí um projeto de lei. A ADEFAS foi convidada pelo senador Rodrigo Pacheco e pelo ministro Salomão, que é o presidente da comissão que foi constituída para esse fim, e fizemos propostas. Agora, com esse relatório geral que foi apresentado na última segunda-feira, vão ser feitos ainda debates e isso se transformará num projeto de lei. E é muito importante para que a sociedade saiba. O prazo é muito curto, o prazo colocado pelo senador Rodrigo Pacheco foi extremamente curto, 6 meses para uma reforma de todo o Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos ou dispositivos ou normas, e é um trabalho bastante importante e pensamos que deveria haver mais prazo, mas foi este o prazo dado. Agora vamos, nesses debates aí, avaliar o que virá em termos de projeto para podermos trabalhar, eu digo, a ADEFAS, junto ao Congresso Nacional naquilo que não concordamos. Doutora, pelas explicações da senhora, a gente tem um Código de Processo Civil aí de mais de 20 anos, né? 22 anos. A sociedade muda muito rapidamente, daí a importância dessas reformas mais frequentes, mais constantes, num assunto que trata da vida em sociedade, que rege a vida em sociedade. O que é mais importante ser atualizado nesse momento, para além do que está sendo discutido no Congresso Nacional? Lívia, então, é o Código Civil, né? Não é o Código de Processo Civil, é o Código Civil que está exatamente nessa fase de reforma. Um ponto importantíssimo, as propostas da Associação de Direito de Família e das Sucessões da ADEFAS, que vem trabalhando com esse tema há muitos anos, foram aceitas no sentido de que casamento e união estável, ou seja, aquela união de fato que equivale em efeitos ao casamento, só podem produzir efeitos familiares e efeitos sucessórios e efeitos correlatos entre 2 pessoas. Eu digo isso pode estranhar, não é? Para quem não é ligado à área do direito de família. Por quê? Porque há um grupo que pretendia atribuir direitos para as relações adulterinas, ou seja, amantes na linguagem popular. E também para o tal poliamor, relação entre 3, 4, 5 pessoas. Vencemos essa ideia, ou seja, combatemos e conseguimos vencer no Supremo Tribunal Federal por meio de 2 teses de repercussão geral, no sentido de que a monogamia, somente 2 pessoas podem ter uma relação familiar que produza efeitos jurídicos. Isso, claro, além das famílias constituídas por
uma mulher e somente o seu filho, que são chamadas famílias monoparentais, mas eu estou olhando agora para o casamento e a união estável. Segundo o projeto, aspas, né, o relatório geral que foi apresentado agora, na segunda-feira, casamento e união estável, somente 2 pessoas, não há poligamia no Brasil. Esse assunto tão divulgado por vezes, especialmente nas redes sociais, de que trisais, 3 pessoas, podem até ter um filho, registrar esse filho em nome das 3 pessoas, como se o Brasil pudesse ser um país que adotasse a poligamia. Efetivamente, com esta reforma, isso vai ficar consolidado de que as relações no Brasil são monogâmicas, como são em todos os países ocidentais e em grande parte dos países orientais. Doutora, a gente viveu um momento de extrema polarização da sociedade, né? Como é que foi lidar com esses temas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista do comportamento, da religião? A senhora acha que foi possível separar as coisas devidamente? Sim, foi possível, é o que a ADEFAS sempre realiza, sem qualquer cunho religioso e dentro dos anseios da sociedade. E o que é melhor para as pessoas que vivem em família? Temos estudos realizados, inclusive, por associações internacionais, entidades internacionais muito sérias, que mostram que essa ideia de poliamor, poliafeto, é extremamente prejudicial, inclusive ou principalmente para a mulher, que se torna subordinada àquele que comanda o grupo de pessoas, né? Ou seja, o grupo de mulheres, numa relação poligâmica. Então, os nossos estudos são científicos, são desapegados de tendências ou de princípios religiosos e vão ao encontro do que é melhor para as pessoas numa relação de família, né? É a monogamia que efetivamente traz resultados positivos para que as pessoas vivam bem, né? Que é essa a finalidade principal do direito, organizar a vida em sociedade e trazer o melhor para as pessoas, eu digo, no caso, numa relação de família. Se esse tema está sendo tão discutido a respeito dessa revisão do Código Civil, é porque possivelmente há muitos processos questionando uma diretriz um pouco mais clara neste caso, né? Ou não? Por que essa discussão agora? Olha, Lívia, essa discussão se travou durante muitos anos, né? A ADEFAS trabalhou junto ao Supremo Tribunal Federal como amicus curiae e, como eu havia dito, obtivemos, por força dos nossos fundamentos, 2 teses de repercussão geral muito importantes, exatamente para que fique claro, né, indene de dúvida, que no Brasil amantes não têm direitos. E no Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que esses trisais, essas relações que por vezes vemos nas redes sociais divulgadas de 3 pessoas ou 4 pessoas vivendo juntos, como aspas, se fossem uma família, não tivessem efetivamente do direito, não é? Essa chancela, né? Essa chancela. Então, isso veio durante anos, um trabalho contínuo, e essas teses estão na ação de repercussão geral. A reforma adotou exatamente estas teses, né? E o que ainda, Lívia, e a sua pergunta é muito importante, se vê, e é por isso é necessário que realmente na reforma isto fique claro, que a monogamia que existe numa relação de casamento ou de união estável para produzir efeitos familiares, sucessórios, etc. Por quê? Porque vemos uma ou outra decisão, como em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, como no Ceará, autorizando registro de uma criança em nome de 3 pessoas, né? Então, ainda há desafios, não é, indevidos,
por alguns poucos juízes em relação às teses de repercussão geral do Supremo. Agora, em face do Código Civil, de uma reforma atual que coloque, como colocou nas propostas, que relação tem que ser monogâmica, poliamor não gera nenhum efeito familiar, nem quando ele é consentido entre 3 ou 4 pessoas, nem quando não é consentido, no caso adultério, isso será fundamental para pôr uma pá de cal nessas ideias de poucas pessoas que não vão de encontro ao que a sociedade quer, ao que a sociedade brasileira precisa e, por meio efetivamente dessa reforma, esperamos que essas ideias que são perversas para a família, destruidoras da família, venham efetivamente a ser extintas. Eu ia fechar, mas ficou uma dúvida sobre esse assunto, doutora, está instigante aqui. Eu estava discutindo com o Colombo no finalzinho da resposta da senhora. Está um pouco confusa para a gente que não é da área essa questão do poliamor, desse exemplo que a senhora deu de pessoas, uma relação de 3 pessoas, por exemplo, tentando registrar, tem processo nesse sentido, tentando registrar uma criança com 3 pais. Ficou uma dúvida em relação a esse poliamor, a esse tipo de relação no Código Civil e como se classificaria a questão de, por exemplo, um casal, homem e mulher, por exemplo, digamos assim, vamos pegar um exemplo mais tradicional, e o homem ou a mulher com uma relação extraconjugal, com uma amante, por exemplo. São situações completamente diferentes, né? São coisas diferentes, mas que acabam tendo um único mote, que é a poligamia, né? No caso desses trisais, uma relação consentida entre eles. Ou seja, todos querem viver dessa forma. Aliás, que vivam, né? Cada um escolhe a forma que quer viver. O que não podem é querer atribuir direitos de família, direitos sucessórios e outros, numa relação que não é consentida pela sociedade, pelo ordenamento jurídico, né? Esse é o poliamor consentido dos trisais. E tem a outra espécie de poligamia, que não deixa de ser poligamia ou bigamia, que é a das relações adulterinas, aquelas que concorrem com um casamento ou com uma união estável, que são popularmente chamados de amantes. Essa relação não é consentida, claro, pelo cônjuge ou pelo consorte traído, né? Mas tudo é poligamia, tudo entra nessa ideia de poliafeto, de poliamor, não é? Embora, como você bem tem observado, são diferentes. E nenhuma das duas, segundo a reforma, segundo o relatório geral apresentado pela comissão nomeada pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo presidente da comissão, ministro Luiz Felipe Salomão, adota este tipo de formação familiar. Nenhuma das duas relações, nem a adulterina, nem a relação dos trisais, gera efeitos de família, segundo o que está sendo proposto na reforma. Bom, a gente conversou então com a presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, pós-doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Regina Beatriz Tavares. Professora, muito obrigado pela entrevista. Bom final de semana para a senhora. Eu que agradeço e agradeço por vocês divulgarem essa reforma e muitos outros dispositivos de lei estão aí em debate na reforma e esperamos que essa divulgação pela Jovem Pan continue. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigado.